Bom, nesse vídeo agora de geometria analítica, nós vamos ver os fundamentos, o plano cartesiano e a representação gráfica dos pontos nesse plano cartesiano. A geometria analítica tem dois pensadores matemáticos principais, o René Descartes e o Pierre Fermat, que são os considerados os mentores dessa ciência. A primeira definição da geometria analítica é que ela une a álgebra com a geometria, a resolução de problemas geométricos através da álgebra e vice-versa, da álgebra através da geometria. Então, a geometria analítica é uma fusão da álgebra com a geometria. Quer dizer, geometria está se falando em figuras geométricas, triângulos, quadrados, circunferência, e cada uma dessas figuras podem ter uma equação algébrica. É isso que se propõe a geometria analítica. Os fundamentos que ligam essa ciência está embasado em dois eixos, um horizontal e outro vertical. Chamados de eixos do X e eixos do Y. Eles são perpendiculares, quer dizer, formam 90 graus. Sendo que o eixo X, aqui está a origem dele, o X é chamado de eixo das abscissas. Eixo das abscissas. E o Y, eixo das ordenadas. E esse plano formado pelos dois eixos, esse plano tá aqui, nós temos então o plano cartesiano. Plano cartesiano, que dá nome ao René Descartes, que o nome latino dele, Renatus Cartesius, então plano cartesiano. O nosso plano cartesiano, então, está subdividido por regiões. A primeira é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, o plano cartesiano analítico é anti-horário, gerando meus quatro quadrantes. Esses têm os sentidos dados para a direita, o eixo X positivo, à esquerda negativo. Mesma coisa com o eixo do Y. Para cima positivo, para baixo os negativos da origem. Então comporta aqui um conjunto dos números reais, todos. Vamos ver então a representação do ponto. Eu vou aproveitar aqui o gráfico para colocar. Vou apagar tudo, deixa só. E colocamos a representação de um ponto no nosso plano cartesiano. Então viria representação
do ponto. Como é que ele é representado? Um ponto P, ele vai ter distâncias ao eixo do Y e vai ter distância ao eixo do X, a partir da origem. Tá? Onde essa distância sobre o eixo do X, nós vamos chamar de A. E essa distância no eixo do Y, B. Então esse ponto vai ter as medidas A e B. Aonde A é igual a abscissa e B a ordenada. Logo, o meu ponto P vai ter um parzinho de medidas A e B. Isso aqui é a nossa representação do ponto, que é um par ordenado. O que é ordenado? Que ele mantém uma ordem, sempre vai ser abscissa e ordenada, abscissa ordenada, nunca vai, eu não posso trocar essa sequência, tá? Esse par ordenado também vai se transformar, e chamamos isso de coordenada do ponto. Então aqui, o par ordenado vai também ser chamado de coordenada em vez de par ordenado. Vamos colocar um exemplo então aqui de um par ordenado. Tá? Exemplo. Um ponto P, 2 e 3. Então eu quero representar agora esse par ordenado. Vamos pegar o nosso eixo Y e eixo X, a origem, e vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, para cima, 1, 2, 3, tá? Para a gente ter ideia. Para a direita está os positivos, para a esquerda os negativos, para cima os positivos, para baixo os negativos. Quero representar o ponto P, esse par ordenado, com coordenadas 2 de abscissa e 3 de ordenadas. Então é só tirar paralelas. Tá? A partir do 2, paralela ao eixo do Y. E a partir do 3, que é a ordenada, paralelas ao eixo do X. No cruzamento, eu tenho o meu ponto P. Se eu quisesse representar outro ponto agora, vou chamar de P1. Vamos chamar mais outro ponto aqui, P2. Com menos 1 e 2. Agora, eu tenho a abscissa menos 1 para a esquerda. Menos 1. Está aqui. E 2 positivo. No cruzamento, então eu teria o ponto P2. E aí, quanto mais pontos aqui, dependendo do trabalho que eu esteja fazendo, vou ter P1, P2, P18, P50, né? Eu posso formar depois o quê? As figuras, né? Geométricas aqui. Por exemplo, eu quero calcular o comprimento de P1 a P2.
né? A distância de P1 a P2. É possível. Se eu tivesse mais pontos aqui, formasse um triângulo, daria para calcular o perímetro desse triângulo. Daria para calcular a área desse triângulo. Tá? Daria para calcular os ângulos que esse triângulo tem internamente. Então a analítica, estão vendo? Está juntando a geometria, as figuras geométricas, através da resolução da álgebra, né? Nós vamos utilizar equações algébricas para a solução dos problemas geométricos.